dias, fico preocupado, ouvi suas palavras, não todas, e ouvi as palavras do senador Marcos Rogério, todas porque estava aqui. Eu saí e dei 3 entrevistas ali agora para redes de televisão do país. As 3 vieram com a pergunta, o capitão Stevenson chegou a ver uma delas ali, cabal para mim. Cajuru, mas você não entende que é o fim da Operação Lava Jato? Que ela está desmoralizada por causa dessas mensagens? Pelo amor de Deus, né? Então eu acompanho a sua linha de raciocínio, acompanho a mesa do senador Marcos Rogério, apenas falo aquilo que o senhor usou, e a palavra ética. Eu acho que nesse caminho, né, porque ética para mim é uma só, e sei que para o senhor também ética não tem ambiguidade. Então nessa questão ética, vale a pena um esclarecimento maior, vale a pena uma discussão, vale. Agora, você querer desmoralizar um trabalho feito com credibilidade, com responsabilidade, que você pode até discutir o seguinte: não, faltaram tubarões, não prenderam fulano, não prenderam Beltrano, não foram atrás de outros ex-presidentes, isso é outra coisa. Agora, você querer, por causa de um hacker, por causa de trechos de mensagens, desmoralizar um trabalho de pessoas sérias, de pessoas comprometidas, aí é muita irresponsabilidade, e aí vamos partir para o revanchismo partidário, que eu espero que isso não aconteça. Acompanho integralmente suas palavras e sei que ninguém aqui tem mais experiência do que o senhor paranaense para falar destes homens respeitados da justiça, por também conhecê-los lá mais de perto do que nós. Parabéns. Muito obrigado, senador Cajuru. Olha, eu acho que quem demite é o presidente da República, não é o PT, não é? E, do meu ponto de vista, é o grande ministro que o presidente Bolsonaro tem. A sua demissão seria um desastre. Não há razões para essa demissão. Nós conhecemos essa estratégia da marginalia que procura desqualificar quem denuncia e quem julga na esperança de absolver os criminosos. A Lava Jato, em Curitiba, sofreu um ataque gravíssimo por parte de um criminoso que invadiu telefones celulares, que sequestrou contas de aplicativos de trocas de mensagem, que se fez passar por jornalistas e procuradores, e o nosso receio é que a atividade criminosa dele avance agora para falsear e deturpar fatos nesse imenso ataque contra a Operação Lava Jato. Por isso, eu gostaria de prestar esclarecimentos sobre o equívoco de acusações que têm sido dirigidas contra a operação. Em primeiro lugar, é muito natural, é normal que procuradores e advogados conversem com o juiz, mesmo sem a presença da outra parte. O que se deve verificar é se nessas conversas existiu conluio ou quebra de imparcialidade. A imparcialidade na Lava Jato é confirmada por muitos fatos. Centenas de pedidos feitos pelo Ministério Público foram negados pela Justiça. 54 pessoas acusadas pelo Ministério Público foram absolvidas pelo ex-juiz federal Sérgio Moro. Nós recorremos centenas de vezes contra decisões judiciais, o que mostra não só que o juiz não acolheu o que o Ministério Público queria, mas mostra que o Ministério Público não se submeteu ao entendimento da Justiça. Some-se a tudo isso que todos os atos e decisões da Lava Jato são revisados por 3 instâncias independentes do Poder Judiciário por vários julgadores. Em segundo lugar, surgiu uma discussão sobre as provas do caso Triplex. O Ministério Público só efetua uma acusação criminal quando as provas são robustas. Justamente por isso, antes da acusação criminal, o Ministério Público revisa, submete a intensa crítica, analisa e reanalisa fatos e provas para não oferecer uma acusação frágil de modo injusto contra o investigado. As provas do caso Triplex embasaram a acusação porque elas eram robustas, e tanto eram robustas que 9 julgadores e 3 instâncias diferentes concordaram com a robustez das provas e condenaram o ex-presidente Lula. Em terceiro lugar, a Força Tarefa entende que a prisão de uma pessoa em regime fechado restringe o direito dela de se comunicar com a imprensa. Isso não é uma questão de liberdade de imprensa, mas é uma questão de liberdade do preso, e vale para qualquer pessoa, independentemente de ser ou não político, independentemente do partido político. Essa é a nossa posição manifestada em autos de execução penal e que a gente vai continuar manifestando. Em quarto lugar, tentar imaginar que a Lava Jato, a essas alturas ainda mais, é uma operação partidária, é uma teoria da conspiração que não tem base nenhuma. Vejam que 15 procuradores atuam na Lava Jato só em primeira instância em Curitiba. Tem mais de 30 servidores que lá atuam também. Grande parte dessa equipe foi formada antes de aparecer o primeiro político, quando não se tinha ideia de aonde a Lava Jato ia chegar.
Além disso, nós temos outras dezenas de agentes públicos na Receita Federal, na Polícia Federal, somando centenas de agentes públicos. E imaginar que essas pessoas vão colocar em risco o sustento da sua família, vão colocar em risco o seu cargo para atrair a confiança da sociedade e prejudicar A ou B, não tem qualquer base na realidade. Além disso, só a Lava Jato em Curitiba acusou políticos e pessoas vinculadas ao PP, ao PT, ao PMDB, ao PSDB, ao PTB, e só a colaboração da Odebrecht nomeou 415 políticos de 26 diferentes partidos. Ou seja, a Lava Jato é contra a corrupção, seja de quem ela for. Nós vamos continuar dispostos e disponíveis para prestar esclarecimentos sobre fatos e sobre procedimentos da nossa responsabilidade, a fim de manter a confiança da sociedade plena na nossa legitimidade da atuação e na legalidade e licitude da nossa atuação. Nós, da Lava Jato, nunca caminhamos com a lógica de que os fins justificam os meios. Não, essas acusações feitas não procedem e a origem delas está ligada ao ataque criminoso realizado. Mesmo não reconhecendo a fidedignidade dessas mensagens que foram espalhadas, nós reconhecemos que elas podem gerar algum desconforto a alguém. A gente lamenta profundamente por isso. Nós vamos continuar a atuar na Lava Jato, buscando atuar de modo correto e de modo eficiente. Nós vamos ainda ouvir as críticas que foram feitas pela sociedade e nós vamos aperfeiçoar a nossa atuação. Por fim, eu gostaria de reafirmar o nosso compromisso com prestar um serviço público de excelência, com responsabilizar criminosos poderosos e com recuperar o dinheiro em favor da sociedade. Desde o começo da Lava Jato, a gente acusou mais de 400 pessoas e condenou mais de 150 por crimes como corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa a servirem mais de 2.000 anos de prisão. Mais de 13 bilhões de reais estão sendo recuperados para os cofres públicos. Só nesse primeiro semestre, a Lava Jato acusou dezenas de pessoas e 750 milhões de reais foram recuperados. Nós estamos negociando acordos que, num futuro próximo, tendem a recuperar ainda mais de 1 bilhão de reais para o Brasil. O nosso compromisso é continuar a atuar de modo técnico, imparcial e apartidário em favor da sociedade brasileira e a prestar contas da nossa atuação. Um grande abraço. No seu pronunciamento, o senhor disse que não viu nada de grave na troca de informações que foi vazada. Grave foi a invasão criminosa. É um crime que tem que ser investigado e há que se responsabilizar os invasores. Em relação aos diálogos, não posso assegurar fidedignidade desses diálogos, mas não são anormais. São conversas entre dois amigos que informalmente trocam ideias. Numa operação que investiga perigosos assaltantes do Brasil. Não são pequenos assaltantes, são grandes assaltantes. Então, esta interação é, em determinados momentos, absolutamente necessária. A lei de combate ao crime organizado prevê uma estreita interação entre juízes, Ministério Público e polícia. Nossa legislação avançou, temos técnicas modernas de investigação que são eficientes, como as delações premiadas, as ações controladas, os infiltrados. Isso tudo exige uma estratégia que passa naturalmente pelo diálogo entre os agentes públicos envolvidos. A Constituição, é claro, diz que não se pode misturar juízes e Ministério Público, mas é preciso entender que há também essa previsão da legislação que estabelece uma estreita interação entre os agentes públicos envolvidos na investigação, na responsabilização e, obviamente, no julgamento. O senhor acha que o juiz Sérgio Moro continua firme no Ministério da Justiça? O PT já defende aí a demissão dele. Olha, eu acho que quem demite é o presidente da República, não é o PT, não é? E, do meu ponto de vista, é o grande ministro que o presidente Bolsonaro tem. A sua demissão seria um desastre. Não há razões para essa demissão. Nós conhecemos essa estratégia da marginalia que procura desqualificar quem denuncia e quem julga na esperança de absolver os criminosos. O ministro Moro nunca escondeu o sonho dele de chegar ao Supremo. O senhor acha que eventos como esse podem atrapalhar essa trajetória?
Nós temos que aguardar as consequências deste evento, não é? Os criminosos apresentaram alguns diálogos que, no meu entendimento, não comprometem a história honrada do ministro Moro. E, sobretudo, não altera o grau de competência e de inteligência que possui. Portanto, não vejo, em razão deste episódio, desta invasão criminosa, não vejo razões para comprometer a trajetória na vida pública do ministro Sérgio Moro. Ouvindo o senhor, concluo que o senhor não apoia a ideia de alguns de uma CPI para investigar esse caso. Não, a CPI Lava Toga, sim. Não, mas no âmbito, investigar esse caso numa CPI que possa alcançar fatos determinados, nós apostamos, concordamos com ela. Agora, CPI específica para investigar este caso, não vejo razão. Eu creio que a CPI se justifica para investigar fatos determinados. E podemos incluir este, inclusive, mas não exclusivamente esse. Obrigado, senador.